Olá, tudo bem? Eu sou Fábio e lembrando que eu nunca me apresento. E estamos aqui para o nosso terceiro episódio da nossa série sobre ansiedade. E hoje nós vamos falar sobre ignorância. A ignorância é uma bênção. Já dizia o Cypher do Matrix. Ignorance is bliss. Eu me lembro que quando eu era pequeno, as pessoas confundiam o termo ignorância com arrogância. Quando eu ouvia, fulano é um ignorante, queria dizer que ele era arrogante, ele falava bruscamente com as pessoas, tinha pouca educação. Então depois eu aprendi que ignorância é não saber. Essas pessoas eram ignorantes do significado do termo ignorante, e eu também fui por um tempo. Naquele tempo eu não tinha a informação que eu precisava, mas hoje nós vivemos em um tempo contrário. Nós temos acesso à informação, acesso rápido à informação e acesso a muita informação, que se tornou um problema, né? Deu a volta. A faca de dois gumes agora corta para o outro lado. Nós vivemos uma era de excessos. Nós temos excesso de tudo, menos de uma coisa, de tempo. O nosso tempo continua limitado. Por falar em tempo limitado, eu trago uma excelente frase do livro O Homem Mais Rico da Babilônia, que foi quando me deu um estalo, assim. Na verdade, todos os homens têm mais desejos do que podem satisfazer. Acham que posso cumprir todos os meus sonhos porque sou rico? Trata-se de uma falsa ideia. Há limites para o meu tempo. Há limites para a minha energia. Há limites para a extensão de minhas viagens. Há limites para o que consumo à mesa de refeições. Há limites para os prazeres da minha vida. Quando eu li essa frase pela primeira vez, eu tomei de volta para mim um poder que eu não sabia que tinha. Se as nossas vontades são infinitas e o nosso tempo é limitado, cabe a mim escolher quais vontades eu vou realizar. Isso traz de volta para as minhas mãos um poder que não estava comigo. E então nós entramos na primeira parte desse episódio. As pessoas que são ignorantes quanto a essa frase, nunca ouviram essa frase, elas tentam realizar todos os desejos possíveis que ela tem, o que é impossível. E a sociedade, cada dia que passa, ela cria novos desejos. Todo dia criam necessidades para mim que eu não sabia que eu tinha. E geralmente me vendem essa nova necessidade em forma de produto. Todos os dias criam um novo problema para me venderem uma solução. Nós vivemos uma era de excessos. E um dos primeiros excessos que eu quero falar é o excesso de comida. Por que isso é importante? Porque por milhares de anos nós vivemos na escassez. Há apenas 100 anos de existência, depois da industrialização, é que nós temos uma era de excesso de comida. Finalmente, nós podemos dizer que as pessoas não morrem de fome. Existem alguns lugares em que há fome, mas as pessoas passam fome não por falta de comida, como acontecia antigamente. As pessoas hoje morrem por não ter acesso à comida. Enquanto um lugar tem escassez, em outro lugar está estragando comida. Mais uma vez eu ouvi uma pergunta interessante. Apesar de você ouvir tantas vezes que existe fome, você já viu alguém morrer de fome? Eu, pessoalmente, nunca vi ninguém morrer de fome. Mas eu já vi muitas e muitas pessoas morrerem pelo oposto, pelo excesso, por terem comido demais. Principalmente pelo excesso desses três itens, né? Que tornam a comida uma maravilha, que é o sal, o açúcar e a gordura, que trazem três das doenças mais comuns hoje em dia, onde tem mais filas nos postos de saúde. O sal traz a hipertensão, o açúcar traz o diabetes e a gordura traz os problemas cardíacos. Então, estes são os maiores problemas de saúde no momento. E todos eles vêm pelo excesso e não pela falta. Novamente, eu vou fazer o comercial da minha série sobre vício. E comer é um dos vícios mais comuns que existem hoje em dia. Por quê? Por causa do acesso. Nós temos acesso. Nós vivemos uma era de excessos. E no episódio anterior eu falei que contaram uma mentira para a gente de que, de acordo com que a sociedade vai evoluindo, a tecnologia, nós teríamos mais tempo. E nesse episódio eu trago uma segunda mentira, que é a mentira da liberdade. Todos os dias nós ouvimos pelo menos uma vez que nós somos livres, livres para fazer o que nós quisermos. Eu até lembro
de um meme interessante. Uma pessoa nova na vida adulta. Eu acabei de perceber que eu posso sair agora, ir na padaria, comprar um bolo e comer ele sozinho, que não vai ter ninguém para me impedir. Porque na infância, para você comer um pedaço de bolo, a gente dependia da permissão da nossa mãe. E quando a gente é adulto, poucas coisas limitam a gente. Nós somos livres para fazer muita coisa. Que é algo interessante que eu aprendi há pouco tempo. Existem 2 tipos de liberdade. Você sabia? Existe a liberdade para, que é a mais pregada, e existe a liberdade de, que é a que a gente precisa buscar. Nesse exemplo do bolo, eu tenho a liberdade para, nesse momento, parar essa gravação, sair, comprar um bolo e comer o quanto eu quiser desse bolo. Mas por que eu não vou fazer isso? Porque eu tenho a liberdade de não comer. Eu tenho a liberdade de decidir não fazer. Falando de vício, pensa em todos os vícios que existem. A pessoa que ela é viciada em qualquer uma dessas coisas, que ela não tem controle sobre qualquer uma dessas coisas, ela tem liberdade de acesso. Ela consegue acessar qualquer uma dessas coisas, mas ela não tem a liberdade de não fazer. Uma pessoa que fuma, ela tem a liberdade de encontrar cigarro em qualquer lugar, mas ela não tem a liberdade de decidir não fumar. Pelo menos é muito difícil para ela. Uma pessoa que bebe, ela vai encontrar bebida em qualquer esquina, mas neste momento ela não tem a liberdade de dizer não vou beber, e ela sofre com isso. E assim você pode associar a qualquer outro vício. Comida, drogas, sexo, tudo isso eu vou falar na série sobre vício. O segundo excesso que eu quero falar é o excesso de distração. Todo o cuidado que eu estou tendo na qualidade desse vídeo aqui é para eu conseguir chamar a sua atenção no meio de outras centenas de vídeos de boa qualidade também. Existe um excesso de distração sem qualidade, infelizmente, mas existe um excesso de distração de boa qualidade. Por isso nós dependemos de uma outra palavra que eu estou apaixonado, que é a curadoria. Nossa própria curadoria ou a curadoria de outras pessoas em quem nós confiamos. Existem algumas pessoas no YouTube que tratam de cinema que se ela fala para mim, esse filme é bom, eu vou assistir. Por quê? Vou aproveitar esse tal exemplo de filme. Quem nunca abriu o seu streaming e ficou 1 hora tentando escolher um filme e no final aconteceu 2 coisas. Ou a pessoa foi dormir e não assistiu nenhum, ou então ela assistiu novamente o que ela assiste sempre. Inclusive eu vi, não lembro se foi em forma de meme ou se foi em forma de notícia. As pessoas preferem assistir reprises porque diminui a ansiedade, já que nós estamos tratando de ansiedade. Por quê? Saber exatamente o que vai acontecer em um episódio ou em um filme traz tranquilidade para essa pessoa. Por quê? No mundo real aqui, nós não sabemos o que vai acontecer daqui a pouco. E isso é muito mais grave para quem sofre de ansiedade. A todo tempo ela está se questionando. Coisas ruins vão acontecer. Quando elas vão acontecer? Daqui a pouco, daqui 1 dia, daqui 2 dias. E quando acontecer, eu vou estar preparado? Vou estar pronto para lidar com esta coisa ruim que vai acontecer? Vive nesse loop infinito. Por exemplo, nesse momento eu estou na 7ª temporada de Game of Thrones. É uma das minhas séries favoritas até a 6ª temporada. 7ª e 8ª tem ali coisas boas e coisas ruins. Então eu já sei o que vai acontecer. E eu posso até pular as partes ruins e curtir só as coisas boas. Mas realmente me traz essa tranquilidade, porque eu já conheço os personagens, já conheço a história, já sei como termina. Tenho uma tristeza profunda da melhor série de todos os tempos terminar de forma horrível. Mas mesmo assim, para mim é mais tranquilizante do que eu ir procurar uma nova série. Quase todos os dias eu penso em começar uma nova série, mas já me vem aquele cansaço psicológico de encontrar a série perfeita. Porque, novamente, como o meu tempo é limitado, eu fico com a preocupação de assistir a melhor coisa, que é exatamente uma outra coisa que nós sofremos. Nós vivemos em uma era de excesso de qualidade. E nós queremos o melhor do melhor. Porque, novamente, o nosso tempo é limitado e também nosso dinheirinho é limitado. Por isso, nós queremos fazer sempre o melhor com o nosso tempo e o nosso dinheiro. Então, nós sempre estamos buscando viver o absoluto, o máximo, o prazer máximo.
Voltando na comida, por isso que as pessoas preferem comer um fast food, que o sabor é o máximo, do que uma comida saudável. O prazer a curto prazo sacrifica o tempo a longo prazo, a qualidade de vida a longo prazo. Por essa nossa limitação, em alguns pontos a gente faz a curadoria extrema. Nós sempre estamos procurando o melhor. Vou dar um exemplo negativo, que agora é com os relacionamentos. Quando a gente tinha menos opções, a gente descartava o que era ruim. Em uma era de ótimo, a gente descarta o que é bom. Quando você tem acesso ao extraordinário, você descarta o que é ótimo. E isso tem acontecido em muitas áreas. Uma delas é os relacionamentos. Com aplicativos tipo Tinder, etc., as pessoas se tornaram descartáveis pelo excesso de oferta. Swipe right, swipe left. Puxa para a esquerda se essa pessoa não é atraente. Puxa para a direita se essa pessoa é atraente para você. Então, passa-se horas ali. E o terceiro excesso, que é o mais importante, que é o tema desse episódio, é o excesso de informação. Nós vivemos uma era de excesso de informações. A exemplo da comida. Excesso de comida se torna gordura, se acumula dentro da gente. E excesso de informação também se acumula na nossa cabeça. Além do excesso, todas essas informações são apresentadas para a gente como importantes. Eu tenho que saber, eu preciso saber. Mas uma outra frase interessante que eu ouvi é que excesso de importância se torna ansiedade. Por que nós ansiamos negativamente? Por que nós temos a ansiedade negativa? Algo importante vai acontecer lá na frente. Se eu te disser, amanhã seu dia vai ser tranquilo, nada vai acontecer, não vai acontecer nada demais, então só relaxa, você relaxa. Mas se eu disser para você, se prepare que amanhã vai ser o dia. Por isso que as pessoas ficam ansiosas em provas. Porque amanhã vai ser o dia, um dia muito importante, um dia com excesso de importância. Uma prova com Enem, uma prova de concurso, é um dia com excesso de importância. Ok, mas são dias ímpares. Porém, se todos os dias a sua mente achar que vai ser importante como uma prova do Enem, todos os dias a sua mente achar que amanhã vai acontecer uma coisa muito importante, principalmente se for negativa e você não vai estar preparado, você entra em crise de ansiedade. E isso me fez entender essa frase interessante. O excesso de importância se torna ansiedade. Nós somos ansiosos porque hoje em dia tudo é importante, o que é uma mentira. Importância é relativa. O que é importante para você pode não ser importante para mim. O que é importante para mim pode não ser importante para você. E tá tudo bem. Que é uma outra frase que me tranquiliza. Eu leio uma frase bem complicada, uma frase bem negativa, mas se a pessoa coloca no final, e tá tudo bem. Eu leio uma coisa que eu discordo, mas se a pessoa colocar no final, tá tudo bem. Nem tudo tá bem, mas essa frase ajuda em muitas coisas. Voltando ao excesso de informações. Quando eu recebo uma informação, eu preciso trabalhá-la. Ela precisa se transformar em alguma coisa. Seu cérebro não pode só receber. Ele precisa processar essa informação e transformar em alguma coisa, ou em conhecimento ou em ação. Então, se eu recebo uma informação, eu vou processar essa uma e provavelmente tomar uma ação. Se eu tenho duas informações, 2 processos, 2 ações. E por aí vai. E se eu recebo dezenas de informações por dia? Meu cérebro entra em pane. Do mesmo jeito que baixar muitos aplicativos no nosso celular ou deixar muitos aplicativos abertos, a bateria vai embora mais rápido. Além disso, o celular fica lento. Do mesmo jeito é o nosso cérebro, porque o celular ele trabalha semelhante ao nosso cérebro. Cada informação que eu recebo é uma aba aberta que eu preciso resolver. É um aplicativo aberto que eu preciso decidir. E se eu tenho 10 informações muito importantes que eu preciso processar e que eu preciso tomar uma decisão, meu cérebro ele começa a fumaçar. Como dizem, é muita informação. Uma outra frase interessante que eu ouvi é: o excesso nos deixa miseráveis. O que é paradoxal, pois miséria vem de não ter, vem de falta. Mas o excesso nos traz de volta à miséria, dá uma volta. Porque cada uma coisa é importante para um tipo de pessoas. E nem tudo é importante para mim. Então vamos juntar algumas peças. Número 1, tudo é importante. Número 2, cada coisa é importante para um tipo de pessoa. Número 3,
O meu tempo é limitado. Número 4, eu tenho o poder de decidir o que é importante para mim. E chegamos ao ponto desse episódio.